galera mais animada do colégio convida você a participar de uma aventura comigo, Débora Tim. Uma aventura no ritmo de muita música legal, diversão e aprendizado. Você não pode ficar fora dessa. Desde que descobriu a NT Kids, o Pedrinho passa os melhores momentos do dia curtindo suas programações favoritas. Faça como ele. Inscreva-se agora mesmo no canal NT Kids e acesse o nosso site. No Anjos da Esperança desta semana. Eu sempre tive uma curiosidade, vamos dizer assim, um desejo, um anseio de conhecer mais de Deus, né? De saber mais, né? De buscar as coisas de Deus. A palavra de Deus, ela precisa ser divulgada. E eu acho que o que mais legal que eu acho no Novo Tempo é a questão das pessoas pensarem. Eles não te colocam o evangelho, assim, vamos dizer, goela abaixo, né? Ele leva a pessoa a pensar, né? Eu acho que isso que é muito importante. Você examina, você conhece a palavra, né? Você vai seguir a Deus por escolha, porque você escolheu aquilo, você está sabendo o que você está fazendo, né? Também, né? Anjos da Esperança, todas as quintas, inéditos, às 21 horas. Venha agora pra porta. Eu oro para que essas canções alcancem gente como eu, gente que já teve medo de Deus, tinha medo de confessar, de se assumir. E sejam encontrados por esse Deus que ama, que redime, que não está com um olhar acusador para as pessoas. Não há interesse em condenar pecadores, mas em redimi-los. O bom sangue é feito de bons hábitos. Hábitos como a confiança em Deus. E por que essa confiança é importante? Porque Deus é o criador de tudo que existe no mundo. Simples assim. Ele fez o sol, a água, o ar, os alimentos. Programou o corpo humano para dormir e para a atividade física, para a temperança e para confiar em seu poder. Deus mantém a ordem em todo o universo e deseja muito manter a ordem dentro de você. O bom sangue é feito de bons hábitos. Depois de 100 milhões de visualizações em nosso canal, a viagem continua. Vem aí, Minha Vida é uma Viagem, volume 2. Muitos peixes, 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 muitos. Adquira a partir de 5 de março no 0300 789 1111. novotempo.com/gravadora e nas grandes lojas de todo o Brasil. Olá, boa noite. O NT Sul Mais está no ar. Obrigada pela sua companhia. Fazer 15 anos e ter um dia de princesa ainda é o sonho de muita adolescente. Mas quando não se tem a mínima condição financeira para isso, essa esperança acaba sendo frustrada muitas vezes. Mas, às vezes, nos caminhos da gente, acaba surgindo anjos disfarçados de pessoas que dão um jeito de realizar esses sonhos. Foi assim na vida da Vitória. Você vai ver o que fizeram com ela e para ela. Respeitar as diferenças, conhecer para valorizar. Vamos mergulhar na história das aldeias indígenas de Cachoeira do Sul e se apropriar desse povo que é nosso, é cachoeirense. E uma história da qual não temos orgulho nenhum. O título de Cidade Depósito de Gente. Você vai ver na íntegra o documentário produzido pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, que mostra da barbárie ao resgate da dignidade de pessoas que viveram dias de terror nas casas geriátricas. É a partir de agora. Você vai conhecer agora a história da Vitória Chaves, uma jovem de família humilde que desde os 10 anos alimenta um sonho, o seu dia de princesa, a festa de 15 anos. Mas com a mãe desempregada e o pai ganhando R$80 por semana como catador, era impossível pensar em ter um simples bolo para comemorar a data. Impossível não fosse o empenho, o carinho, a solidariedade de seus colegas de turma e professores. Uma história que você com certeza vai se emocionar.
Tatiana e Márcio vivem numa casa humilde de tábuas com seus 4 filhos. Dentre eles, Vitória, a filha mais velha, com 15 anos. Tatiana está desempregada e o esposo Márcio ganha aproximadamente R$ 80 por semana recolhendo recicláveis. Vivem uma vida bastante difícil e muitas vezes falta até o alimento. Eu não trabalho porque eu cuido da Raquel. Ele trabalha assim, quando não tem serviço é na reciclagem. Aí quando aparece uma capina, uma roçada, hoje mesmo ele foi cortar uma lenha. Foi cortar uma lenha para uma senhora. Serviço fixo ele não tem. Ela diz viver de forma feliz, mas a necessidade do dia a dia faz o sonho da mãe dos 4 filhos ser uma coisa que para a grande maioria das pessoas é algo natural. Eu não tenho nem banheiro. Não tenho banheiro. Eu fico muito triste por causa que se vem gente na minha casa, eu não tenho banheiro. Eu não tenho condições de fazer um banheiro. Mesmo com todas as dificuldades, Vitória, a filha mais velha, é aluna aplicada. Não falta aula, tira ótimas notas e é querida por todos os colegas de classe. Como toda menina, sempre sonhou em ter o seu dia de princesa, a tão sonhada festa de 15 anos. Mas isso tudo ficava apenas na imaginação. Com as condições da família, isso era algo impossível de acontecer. Mas o sol brilhou para Vitória. Uma corrente do bem fez uma surpresa marcante para a menina. A tão sonhada festa dos 15 anos já estava sendo preparada. Tudo escondido, é claro. E a responsável por começar tudo isso foi a Andreara. A princípio não seria uma festa, seria um almoço com a ajuda do diretor da escola. Nós faríamos aqui nessas 2 salas. Mas aí eu tive a ideia de como a gente conhecendo a história da Vitória, sabendo do sonho de toda menina de ter uma festa, eu comecei a compartilhar no Face, nos grupos do Face de vendas, se alguém conseguia um vestido, decoração e uma fotógrafa. A partir do momento que eu coloquei a publicação, já não tive mais como não responder o pessoal. Mas ela tinha um problema. Como fazer tudo sem que a menina soubesse da surpresa? Aí eu tive a ideia de dizer para ela que como ela já tinha ganho um book, uma fotógrafa nos ajudou, Sabrina Menezes, ela nos doou o book, ela nos doou a foto da festa. Eu disse, então vamos tirar as fotos para guardar de recordação no Chateau d'Eau, as famosas fotos de 15 anos no Chateau d'Eau. E ela não desconfiou de nada. E por falar em fotos, a fotógrafa Sabrina Menezes foi quem deu um toque todo especial no dia de princesa da Vitória. Ela, com a ajuda da irmã, que é cabeleireira e maquiadora, prepararam a menina para a sessão de fotos. Ela conta como ficou sabendo da festa. Então, eu conheci a Júlia através de um post no Facebook. Minha irmã me apresentou ele e eu entrei espontaneamente atrás da Andreara para a gente poder marcar essas fotos. Além das fotos, né, que ela estava pedindo de princesa, e ela estava pedindo fadas madrinhas, né? E lá a gente conseguiu reunir várias fadas madrinhas e se unir. E uma delas era eu. E a gente já marcou logo para fazer, além das fotos das festas, fazer as fotos dela também de 15 anos. O book, né? Que é tão sonhado por todas as meninas de 15 anos. E a gente aqui no salão trouxe a Júlia para se arrumar. A minha irmã arrumou ela para mim. E daqui a gente saiu para aquela tarde maravilhosa que foi no dia do aniversário dela. Aliás, foi no dia 9. Confere aí alguns dos cliques da Sabrina.
Estava tudo pronto e, sem saber de nada, a Vitória chega ao local da festa. A homenagem da Vitória foi completa. Teve vestido de princesa, maquiagem, um penteado todo especial para o momento, buquê de fotografia, bolo, docinhos e até um saxofonista que tocou especialmente para ela entrar no salão. Ah, e já ia me esquecendo, não poderia faltar o tão sonhado anel, né? E olha que foram 2. Eu não pensava que ia ser um arroz com galinha. Abrir aquela porta e tava com aquela música, não teve como, né, me desaber. Eu olhei pra Andriara, olhei pra minha mãe e desabei. Em primeiro lugar, eu ia pedir obrigado, porque eu não imaginava que eles iam fazer isso. Eu não esperava que ia ser uma festa tão grandiosa e tão linda, com tanto amor envolvido. Porque o que os colegas fizeram pela Vitória, eu nunca tinha visto em lugar nenhum. Eu já tenho 11 anos de profissão e eu nunca vi em escola nenhuma, eu tenho estado e município. Então, assim, tanto amor, tanto carinho com uma colega. Então foi muito bom porque eu tive meus 15 anos e, tipo, eu não queria ter feito meus 15 anos, mas a minha mãe falou que era pra mim fazer e ir, né? Porque eu ia me arrepender e mesmo eu ia me arrepender. Foi muito legal ter ajudado ela. A homenagem é reafirmada por Paulo Souza, diretor da escola Alarico Ribeiro, onde Vitória estuda, como uma justa homenagem a uma aluna exemplar. Foi muito gratificante e a emoção, que é uma família bem humilde, realmente, mas é uma aluna aqui excelente, exemplar aqui na escola. Não falta um dia de chuva, ela está sempre aqui e mereceu pelo carinho que a gente tem por ela e pela dedicação toda que nós temos com os nossos queridos alunos. Já nos despedindo da Tatiana, perguntei o que mais a marcou no dia da festa. Eu vi a carinha dela. É, a senhora fica emocionada de lembrar o rosto dela. Por quê? Porque a coitada nunca teve assim, do bom, do melhor, né? Como pai, mãe... A gente não tinha condição de dar para ela. Prefiro deixar a tristeza de lado e terminar deixando imagens do dia mais que especial vivido pela Vitória, reafirmando sempre que com um pouco de cada um se consegue fazer algo inimaginável para muitos. Para grandes problemas, grandes soluções. A China busca novas formas de combater a poluição que afeta o país. Para isso, instalou esse gigante purificador de ar do tamanho de uma chaminé industrial. O aparato foi colocado em meio aos arranha-céus da cidade de Xi'an, tomada pela névoa. A chaminé tem 60 metros de altura e pode limpar entre 5 e 18 milhões de metros cúbicos de ar por dia, dependendo do clima, da estação e dos níveis de poluição. Ela abrange uma área de 10 quilômetros quadrados. O purificador está em fase de testes. Especialistas apontam que seriam necessários 100 purificadores para cobrir os 1.000 quilômetros quadrados da cidade. O governo chinês declarou guerra à poluição em 2014 e no ano passado a qualidade do ar melhorou. Um estudo da Universidade de Chicago assegura que a concentração de partículas finas caiu 32% entre 2013 e 2017. Conhecer para valorizar e respeitar as diferenças, as culturas. O mês Guarani está sendo lembrado em Cachoeira do Sul desde o início da semana. As atividades em conjunto com o 2º Fórum Indígena são promovidas pela Secretaria do Trabalho e Ação Social. As ações buscam valorizar a história das aldeias do município. Comemoramos todos os anos, no dia 19 de abril, o Dia do Índio. Mas você sabe quando ela foi criada? O dia 19 de abril foi escolhido como data para se comemorar a cultura indígena em homenagem ao primeiro Congresso Indigenista Interamericano, que ocorreu em 19 de abril de 1940.
O objetivo deste congresso era de reunir os líderes indígenas das diferentes regiões do continente americano e zelar pelos seus direitos. No Brasil, esta data foi oficializada através do Decreto-Lei número 5.540, de 2 de junho de 1943, com a assinatura do então presidente Getúlio Vargas. A nível internacional, a Organização das Nações Unidas também criou o Dia Internacional dos Povos Indígenas, 9 de agosto, para conscientizar os governos e população mundial sobre a importância de preservar e reconhecer os direitos indígenas. A data serve para lembrar e reforçar a identidade do povo indígena brasileiro e americano na história e cultura atual. Antes da chegada dos primeiros europeus em terras americanas, todos os países que formam este continente eram amplamente povoados por grandes nações indígenas. Deixando a história de lado e pisando em terras gaúchas, mais precisamente na cidade de Cachoeira do Sul, onde temos 2 aldeias, encontramos cerca de 84 índios. Cerca de 40 participaram da primeira atividade do mês na Câmara de Vereadores. Na mesma oportunidade, o cacique da aldeia Guabiju, Luiz Palácio, utilizou a tribuna popular. No discurso, pediu que a população não comemore o dia 19 de abril na cidade, apenas reconheça a cultura guarani. O professor da comunidade Araxantê falou do trabalho desenvolvido na escola Itapemiri. Vander é o único da aldeia que fala português. 44 índios, segundo ele, vivem dias difíceis depois que o cacique Lourenço da Silva morreu atropelado às margens da BR-153. Lourenço tinha 48 anos e no dia 14 de março, segundo integrantes da comunidade, estava alcoolizado quando caminhava próximo da estrada de acesso ao Jeribá e acabou sendo atropelado por uma carreta. Desde lá, a aldeia Araxantê está sem cacique. Isso não impediu que parte da comunidade fizesse uma linda apresentação no museu, logo depois da manifestação na Câmara de Vereadores. E no momento só apenas eu sozinho representando a aldeia. Mas mesmo assim a gente vai estar seguindo em frente, levando essa cultura que não se acaba, que não termina e que sempre melhora para nós, que a gente sempre vai continuar, mesmo que a gente não tenha mais nada, como a terra, como o direito, como a saúde, educação. Mas mesmo assim a gente vai estar sempre seguindo em frente essa estrada que a gente tem bastante caminho para andar. O prefeito Sérgio Gnatti pediu que alguém explicasse como funciona a escolha de um novo cacique e por que isso ainda não aconteceu. Vander deu detalhes. Mas é responsabilidade muito grande. Para quem representa a aldeia, tem que ter uma responsabilidade. Tipo, não adianta ser um representante que não pensa em a comunidade. Tipo, que nem o senhor é prefeito. O prefeito tem que pensar na cidade, no município, trazer o melhor para o município. Então, a questão do cacique dentro da comunidade indígena é assim também. Pensar na comunidade e trazer o melhor para o conjunto da comunidade. Então, nessa questão a gente tem vários pensamentos positivos que a gente não pode interferir na eleição. Tipo, a gente não tem eleição. A gente não é como não índio. A gente é como nós. Quando a gente manda na comunidade, a gente vai ter que pensar na comunidade. Tipo, eu não posso entrar na comunidade só para comandar, só para olhar na minha família. Eu tenho que olhar em conjunto. Então vocês estão esperando o momento certo para indicar quem vai ser. Vocês estão analisando em várias pessoas, em vários indivíduos, em vários índios, quem é aquele que mais chega perto do conjunto, aquele que mais pensa no conjunto, é isso? Vocês têm um prazo para isso? Não? Não, a gente não tem. Não tem, vai com calma, né? Tá, bem. Obrigado. Quero dar um abraço.
Alunos do Instituto Estadual de Educação João Neves da Fontoura participaram das atividades que abriram o mês Guarani em Cachoeira do Sul. A programação segue até dia 18 de maio. Não só para a escola, não só para o estudante, mas a importância dessa exposição é conhecer o índio da nossa cidade, do nosso município. O museu, quando foi convidado, e o Núcleo de Cultura a integrar essa programação, nós decidimos que o nosso foco seria a história do nosso índio local. Não o índio que a gente sabe que chegou no Brasil, o primeiro habitante, não o índio do estado, mas o nosso índio, porque nós consideramos que para dar valor e para conhecer a história, nós primeiro temos que conhecer o que nós temos no município, e nós temos hoje 2 aldeias indígenas no município e que eu acredito que a maioria das pessoas não sabe onde fica e não conhece. Ser índio não se escolhe pelos que eles usam. Eu acho que o ser índio que está na pele, o sangue, no coração e na alma. Tudo aquilo que eu disse, os nossos sentimentos que todo mundo tem. Todos os Guarani têm da região sul. A saída do cacique da aldeia para o meio urbano é sempre um grande enfrentamento, segundo ele. Os olhares das pessoas nas ruas causam muito impacto. Muita discriminação, muito preconceito. Sim, porque as pessoas da cidade têm outros olhares, né? Por isso que eu estava dizendo, eu acho que a gente tem que se unir. Tem que conhecer as pessoas, até porque o Brasil é cheio de diversas culturas que tem, né, de valor, e eu acho que o povo brasileiro, tanto de Cachoeira, tem que conhecer um pouquinho. Uma oportunidade é visitar o museu. O museu é parceiro junto, porque a programação do Mês Guarani é uma atividade da STAS, através da equipe do CRAS Volante, que eles já desenvolvem um trabalho com as aldeias. Então, para valorizar mais essa cultura, o museu então se engajou, mostrando, através da exposição, e já convido a todos para vir visitar, até o dia 18 de maio, a realidade do nosso índio, das nossas aldeias. Então, nessas informações, vocês terão também imagens da escola Tapemiri, que hoje é coordenada, ela tem um professor indígena, que é o Vander, da aldeia Araxatê, que também está retratado ali, mais alguns artesanatos, trabalhos que eles desenvolvem na aldeia deles. Vocês gostaram da exposição? Sim, a gente gostava muito da exposição, na verdade. A gente ficou meio surpreso também, que na verdade a gente não conhecia também que existia esse museu. Segunda-feira que vem na Casa de Cultura, a casa vai sediar o 2º Fórum Indígena também, da Cultura Guarani, estão todos convidados, as atividades começam às 9 da manhã. Terão vários palestrantes de fora da cidade, inclusive uma indígena também para a sua palestra, além para quem não assistiu hoje, que eles fizeram uma pequena amostra na Câmara. E aqui também vai ter a apresentação cultural deles, do coral e da parte instrumental. Que dias está aberto o museu? O museu para visitação de terça a sexta, das 8h30 às 11h30, das 14 às 17h, e nos sábados à tarde e no domingo, das 14 às 17h. O convite está aí a toda a comunidade de Cachoeira do Sul e região. Com certeza, aguardamos a todos, e quem ainda não conhece a casa, já aproveita e já faz todo esse passeio. Venezuelanos portadores do vírus HIV se reuniram em frente ao Ministério da Saúde em Caracas para denunciar a escassez de antirretrovirais. Pacientes de transplantes renais e com condições como câncer, mal de Parkinson, hemofilia e doenças mentais participaram do protesto. Na Venezuela, há escassez de 95% de tipos de medicamentos para doenças crônicas, e para as essenciais, como hipertensão, é de 85%, segundo a Federação Farmacêutica.
Me sinto angustiada, estou na terceira idade, não há nem mesmo para doenças oportunistas. Não há drogas virais, nem CD4, nem sequer a hematologia. Quero que fique claro que não é um pedido, não é um favor, é uma exigência do cumprimento da Constituição da República. Uma decisão da Suprema Corte ordenou que o Estado fornecesse tratamento gratuito para a AIDS em 1999, mas sua entrega está praticamente paralisada devido a sérios problemas de liquidez do governo. O presidente Nicolás Maduro nega uma crise humanitária e atribui o desabastecimento de remédios e insumos às sanções econômicas dos Estados Unidos que dificultam o pagamento de importações. E depois do intervalo, o documentário Vidas Reconstruídas. Superlotação e maus tratos. A história que deu à Cachoeira do Sul o título de depósito de gente. Você deseja receber áudios, vídeos, novidades, entre outros conteúdos em seu celular? Acesse agora adv.st/Rádio Novo Tempo. Clique no ícone do WhatsApp, siga as instruções e pronto! Entraremos em contato com você. Rádio Novo Tempo, a esperança agora em seu WhatsApp. Isto é super bom. Fibras. As fibras são essencialmente encontradas em alimentos de origem vegetal e elas são muito benéficas para a nossa saúde. As fibras estão presentes também nas proteínas vegetais da Superbom. Entre os benefícios da fibra estão: auxilia na perda de peso, auxilia o sistema imunológico, previne o câncer de colo e combate a prisão de ventre. Isto é super, isto é bom, isto é super bom! Cultivai o hábito de falar com o Salvador quando sós, quando estáis caminhando e quando ocupados com os trabalhos diários. Esse tempo é especial para você. Agora, considere a ideia de orar. Pare um pouco pra pensar, contemple e agradeça. Eu realmente espero que essas músicas possam elevar os pensamentos, sabe? Coisas nobres, coisas maiores. Não seja simplesmente um entretenimento, sabe? Mas que seja algo além, algo maior do que isso. Em 2015, um levantamento do Ministério Público constatou que Cachoeira do Sul era um depósito de gente. A conclusão veio quando foi confirmada a existência de 22 casas de repouso que abrigavam 768 moradores vindos de 60 municípios do estado, além de Cachoeira do Sul e inclusive de institutos psiquiátricos. Aliados aos altos números e à falta de seleção dos pacientes de acordo com as necessidades, casos evidentes de maus tratos motivaram a adoção de medidas de reparação em programa que mudou essa história. O processo deu origem ao documentário Projeto Cuidar, Vidas Reconstruídas, que mostra da barbárie ao resgate da dignidade das pessoas que viveram dias de terror nas casas hoje extintas. Eles botavam um esparadrapo na boca da gente, uma bucha de pano, e bacia toda a volta do esparadrapo com a bucha de pano dentro da boca. Aí quando a mulher via que a boca da gente estava arrochando, ela ia lá, tirava o pano da boca da gente. Lá a gente ficava lá. Às vezes nem comida ela não dava para nós. E ela chamava a gente de desgraçado, infeliz. Vocês nunca vão sair daqui. E eu e a Denise chegamos no ponto de
não ter mais esperança. Uma turma de paciente homem e fizeram relação sexual comigo. E ali eu não podia gritar, porque os outros pacientes, as funcionárias que mandavam, já iam com um pedaço de pau desse tamanho assim, dessa grossura, para cruzar na minha cabeça. E sabe o que ela falava? Se morrer, menos um para incomodar. A gente está pedindo ajuda. É muito pouca comida. Pouca comida? É. Eu quero ir embora daqui, mano. Estou esperando meu filho. Eu morava com meu filho e a minha nora lá em Carlos Barbosa. Uhum. E por que a senhora veio para cá? Eu acho que eu fiz uma burrada. Andei assinando uns papéis aqui lá em Barbosa. Eu sofri um AVC, né? Daí então eles começaram a dizer que eu não podia mais ficar sozinha, porque eu sempre morava sozinha, né? Tenho terreno e tenho casa lá. Até eu estou esperando. Eu pedi para eles ligar, para ele vir fazer uma visita, né? Ele não vem visitar a senhora? É mais de um mês. Não, a casa pequena. Ô Rogério, olha aqui, ó. Quando eu cheguei em Cachoeira do Sul, eu sabia que eu teria um grande problema para resolver em relação às casas geriátricas. Mas o que foi interessante é que 6 meses antes de eu vir para Cachoeira, eu li um livro que foi o Holocausto Brasileiro, que conta as atrocidades sobre o maior hospício de Barbacena, Minas Gerais. E aquele livro me deixou muito impactado. Nos primeiros dias, nas primeiras semanas que eu cheguei, eu atendi um menino que veio na promotoria de justiça pedindo para falar com a promotora. E ele chegou contando que ele não aguentava mais apanhado com uma mangueira por um cuidador. E que o cuidador dizia que doente mental tinha que ser tratado a laço e não com medicamento. E que ele tinha que deixar de ser sem vergonha e tudo mais. E aí naquele momento eu perguntei, mas como que tu sabia que tu tinha que vir neste prédio do Ministério Público? E aí ele disse, não, na verdade saiu no jornal que este nome, Ministério Público, estava fazendo fiscalização e acompanhando as situações das casas geriátricas. E fugiu da casa geriátrica aquele dia e pediu para um taxista trazer ele nesse local, o Ministério Público. E aí ele veio até mim para contar isso. Eu me tomei pé do inquérito civil que tem na Promotoria de Justiça, que trata das situações dessas instituições. Nesse momento que o inquérito civil está desse tamanho, eu pensei que não bastava só eu ler este inquérito civil, que foi uma coisa que eu não vivi, porque esse trabalho já acontecia pelos promotores que atuavam até então na promotoria. Tanto que foi criado um grupo de trabalho envolvendo servidores do município, do estado, até da União, porque Cachoeira do Sul foi se dado conta que Cachoeira do Sul virou um depósito de gente. E aí a gente montou uma equipe aqui na promotoria com o pessoal do município e do estado, da 8ª Coordenadoria Regional de Saúde, e nós fomos fazer inspeções logo nos primeiros meses de 2015, quando eu cheguei, inspeções nessas casas. E a gente elaborou uma ficha cadastral na época, para cada casa que a gente foi, nós preenchemos e entrevistamos todas as pessoas, isso com essa equipe, né? E nós temos até hoje essas fichas cadastrais que estão dentro dos procedimentos dessas instituições. Nesse momento, a gente fez um mapeamento de toda a situação em Cachoeira do Sul. Constatamos que em 2015 tinham 768 pessoas em 25 casas, que se chamam casas geriátricas, mas que na verdade misturam pessoas idosas com pessoas abaixo de 60 anos. E nós tínhamos um número de 265 pessoas não idosas, com problemas mentais, problemas de alcoolismo, de drogadição, uma mera depressão, bipolares, que estavam nessas instituições. Nesse momento, eu pensei, o que vou fazer com tudo isso, né? Vindas de vários municípios? Sim, na verdade, a gente constatou que mais de 55 municípios encaminhavam pessoas para Cachoeira do Sul. E como é que era feito esse encaminhamento, que é muito interessante. Muitos municípios tinham uma pessoa no hospital que precisava, estava em alta, não tinha familiar, ou familiar não aparecia para buscar. E essas casas aqui de Cachoeira tinham contato com esses hospitais, ou com a assistência municipal
de outros municípios oferecendo os trabalhos e buscavam, do proprietário da casa que ia lá em, sei lá, Sobradinho, buscar uma pessoa e trazer para cá. E isso não passava pelo controle nosso. Por isso que essas casas foram em número todo, né? E às vezes também por ordem judicial, porque às vezes na comarca não tem uma instituição e a assistência social também chega ao promotor, ao juiz e diz, olha, lá em Cachoeira do Sul tem uma casa. Chamamos as famílias para cá dentro da promotoria, os municípios de origem, e aí nesse momento a gente conseguiu constatar situações muito perversas. Quando os familiares visitam, eles se fazem de bonzinhos e tratam todos bem. Mas quando a visita vai embora, eles voltam a ser xingados e maltratados. Era ruim, quebraram meu braço lá. A maioria do vestuário utilizado pelos residentes é de uso coletivo, inclusive roupas íntimas. Mostrou em torno de 8 escovas de dentes que estavam na sala onde fazem atendimentos de enfermagem e as mesmas não possuíam nenhum tipo de identificação. Não foram observados cremes dentais, shampoos e sabonetes. Tenho vontade de sumir e me dar uns branco. Passo a noite inteira sem dormir. Eu sinto muita saudade. Eu não posso nem sair para a rua. Até parece que eu cometi um crime. Os fatos que tivemos conhecimento em algumas casas no decorrer das visitações suscitam, no mínimo, preocupação com a ocorrência de uma provável e silenciosa tragédia humana, ao que tudo indica, já em curso. Uma das inspeções feitas pela equipe descobriu que uma baia de cavalo tinha sido adaptada para receber idosos e as condições eram péssimas. O proprietário de um bar próximo à instituição, o qual contou que na morada, onde eram as baias de cavalo, as cuidadoras estavam pedindo arroz e açúcar na vizinhança, pois não tinham para servir aos residentes, que os pacientes já estavam brigando na casa, pois estavam com fome. Quando a dona percebeu que o Ministério Público iria fechar o lugar, ela transferiu as pessoas para outra instituição, a Perpétuo Socorro, onde as condições eram até piores. Santa Cruz do Sul foi o primeiro município a ser chamado e levar os pacientes de volta. Com o acompanhamento da promotoria local, foi construída uma casa nos moldes apropriados. Exames de saúde realizados nos pacientes confirmaram os maus tratos sofridos nos abrigos. E naquele momento, assim, foi constatado pelo pessoal de Santa Cruz, inclusive a equipe médica, que todos que foram levados estavam com vermes, com piolhos, estavam com tuberculose, muitos com doenças venéreas, sífilis, todos estavam com sífilis. Teve uma situação muito triste, né, que é uma das coisas que mais impactou nesse tempo todo, que foi uma senhora que tinha câncer e ela foi diagnosticada há 9 anos atrás com câncer quando ela veio para Cachoeira do Sul. E dentro da casa ela nunca recebeu nenhum tratamento. E quando eu fui fazer a inspeção, ela sempre usava um chapeuzinho baixo e ela não deixava a gente ver o rosto dela. E essa foi um dos casos prioritários que eu pedi para a Nádia, nós temos que buscar essa senhora urgentemente. E quando ela foi buscada e foi acompanhada no médico lá em Santa Cruz, eles fizeram uma raspagem no rosto dela, porque essa parte do nariz, da boca, estava totalmente carcomida. E foi verificado que ela tinha míases, né, que são larvas de moscas que estavam corroendo, na verdade estavam comendo ela viva, tanto que já tinha comido uma parte do córtex cerebral. Essa senhora, como ela recebeu esse tratamento imediato lá, porque ela não sentia dor, porque já estava tudo, né, uma carne quase esponjosa, ela não aguentou passar pelo procedimento, ela veio falecer uns dias depois, por uma total negligência de anos, que o estado dela estava tão avançado do câncer. Meses depois, houve um incêndio na Perpétuo Socorro. Tá, e essa porta arrombada aqui foi por causa do fogo? É? Mas não conseguiram
por aqui? Não tinha chave. Não tinha chave? E saíram lá por trás? Então foram umas situações assim que a gente constatou que não dava mais para segurar, né? Não dava mais para não tomar uma medida drástica em relação a essa instituição. E também não dava mais para fazer um esvaziamento como nós estávamos fazendo das outras instituições, que é chamar o município, né, encaminhar para a família aqueles que têm condições, e nós tivemos que fazer uma ação civil pública para fechar. A Perpétuo Socorro foi interditada e o município ficou responsável pela manutenção dos internos até que todos tivessem onde morar. Os municípios vizinhos foram chamados para buscar seus pacientes. Alguns voltaram para a família de origem ou extensa, em alguns casos com curadores nomeados. Pacientes sem vínculos foram transferidos para novas 3 casas públicas construídas em Cachoeira do Sul, para onde também estão sendo levados cachoeirenses que estavam em outras instituições irregulares. As 3 casas que foram abertas pelo município de Cachoeira do Sul, dentro do que preconiza a legislação, é justamente esse ambiente de casa. São casas pequenas, que tu de fora já vê que não é uma instituição, não é aquele monte de gente no pátio, caminhando ali, sabe, sem nada para fazer. Não, é uma casa, eles têm o seu quartinho. Então, é ambiente de casa. É o atendimento para aquela pessoa, feito um plano terapêutico individual para ela, o que ela precisa, como é que a gente vai ensinar ela a evoluir. Como nós vamos investir naquele ser humano, que a gente sabe quem é, de onde veio e o que a gente quer que aconteça com ele, para onde ele vai ir. E esse quarto é todo seu? É meu. E como é que a senhora fica aqui, feliz? Feliz da vida. Tereza Machado da Luz, 58 anos, com o diagnóstico de esquizofrenia, tem uma irmã, Sandra Helena da Silva Borba, de 46 anos, que tem retardo mental moderado e também mora nesta, que é uma das 3 novas casas. As duas foram separadas na infância. Na antiga instituição, Sandra, que não tinha benefício e por isso não pagava pela estadia, foi por muitos anos obrigada a trabalhar. Agora, com a ajuda da equipe, ela se prepara para morar sozinha. Porque quando eu estou na depressão, eu me sinto apertada, assim, como se um casulo. Aí daqui a pouquinho tem dias que eu me sinto bem leve, solta, felicidades, assim, bastante, né? Que eu vou conseguir. Eu sei lidar comigo, mas não sei lidar com a minha cabeça. Então eu tenho que procurar ajuda. E aqui tu tem? Tem. Uhum. E isso tá te deixando mais fortalecida, mais corajosa? Sim, tá me dando um apoio enorme, né? Elisandra Fagundes Flores, de 36 anos, que tem o diagnóstico de esquizofrenia, também foi transferida para cá. Carla, amiga e agora curadora, está sempre dando apoio. As duas se conheceram quando Elisandra ficou internada no hospital. Minha linda. Agora terminou tudo isso, né? Passado é passado. Agora é só daqui pra frente. Né, meu amor? E isso mexeu muito comigo, né? É a capacidade de tu conseguir entender a dor do outro, né? Porque tem uma visão só superficial, já acho que não é o suficiente, né? E pouco a pouco eu fui conhecendo tudo que ela viveu, né? E isso é muito doído. A gente consegue ver assim como pode existir, né? Isso, pessoas assim nesse nível, né? De egoísmo, de maldade, né? Em fazer isso, né? Porque ela tem uma dificuldade, né? Assim como várias outras pessoas também têm. Então, tem que entender isso, né? E hoje ela tem essa vida porque ela encontrou pessoas que entendem, né, essa dificuldade, né? E ela tem condição de viver uma vida normal, né? Porque ela é capaz, né? A Denise é um outro caso assim que a gente é muito feliz de lembrar. Com internações sucessivas desde os 5 anos de idade, Denise Alves Tavares, de 34 anos, que sofre de retardo mental moderado e esquizofrenia, voltou a morar com a mãe em Cachoeira há cerca de 2 anos. E como todos os pacientes, ela precisa de acompanhamento no CAPS. Eu abri os pratos com cabo de vidro, então tinha coisas para dentro, serra, arame, prego,
carro de vidro. Mas o que tu pensava naquele momento que tu fazia isso? Raiva e ódio. E isso não aconteceu mais? Não. E por que tu acha que isso não aconteceu mais? Porque hoje eu encontrei a felicidade. Ela não tem mais surtos, nós não tivemos mais nenhuma internação compulsória da Denise, porque o CAPS faz um ajuste de medicação constantemente. A mãe me aceitou tudo, agradeço todos vocês aqui do CAPS. Não tenho palavras, não, só tenho a agradecer a toda a equipe do CAPS. Nas horas que eu mais preciso, eles estão recorrendo por mim. A cerca de 1 hora de viagem de Cachoeira do Sul, no município de Pantano Grande, nesta rua, moram outros pacientes que também voltaram para casa. Os irmãos Mara Lúcia, de 48 anos, Rosane, de 54, e Luiz Rogério Nunes dos Santos, de 49 anos, que são surdos e sofrem de retardo mental moderado, passaram anos internados. Na instituição, as duas mulheres conheceram Claudiomar Carvalho, de 46 anos, diagnosticado com transtorno bipolar, e Mário Locatelli, de 52, com esquizofrenia, e casaram. Os 5 recebem suporte do município. Tem uma cuidadora e uma curadora. Hoje eles estão muito bem, com muita diferença, eu acho. Eles estão cuidando da casa, estão cuidando que é deles, sabe? Eles vão para o mercado, eles estão numa vida normal. Mesmo com toda a fiscalização, novos casos de internação de pessoas com menos de 60 anos acabam surgindo. Os irmãos Júlio, Magda, Leonete e Janete da Borba, que sofrem com uma doença degenerativa, a osteocondrose juvenil do quadril e da pelve, foram internados por familiares no último dia de 2017. A história de como eles foram parar nessa instituição é bem comum entre esses residentes protegidos. Os familiares mentiram para eles que eles iam dar uma volta em Cachoeira e acabaram entregando ele nessa casa. Foi bem traumático para eles essa mudança, né? Todos eles estavam deprimidos, né? Chorando muito. Eles também se sentiram traídos, por isso que, pela forma como aconteceu essa institucionalização, né? Na casa deles, eles ficam nessa posição aqui, sentados, né, é a maneira como eles vivem. E lá na instituição eles estavam em cadeira de roda, estavam no sofá, as pernas estavam ficando com a cor roxa, assim, então assim, eles estavam em sofrimento, né, o Júlio veio com machucados, né, de lá, por ficar muito tempo numa posição só. Como que era lá? Muito bom. E o que a gente quer é que aqueles que estão indo embora de Cachoeira tenham esse atendimento, esse cuidado, né, essa análise do caso concreto. Essa é a forma como a gente tem que lutar por eles, eles estarem bem, né, na sua casinha, no seu ambiente, né, nas suas possibilidades. Aqui em Cachoeira nós temos um grupo grande que é o NAT, né, o Núcleo de Assessoramento Técnico, que trabalha juntamente com o Ministério Público. Nós temos um GT em Cachoeira do Sul em função de todo o problema que se instalou aqui. E nós não queremos que esse problema se repita em outras cidades. Então esse trabalho ele é diário, né? A gente faz reuniões aqui a cada 15 dias, onde a gente tem cada caso. E eu acho que se nós não tivéssemos essa emoção de lidar com isso, eu acho que nós não conseguiríamos fazer. A gente, na reunião de quinta passada, a gente chorou muito na reunião, porque a gente tinha feito, né, um processo longo, difícil, moroso, né, com 7 pessoas. Então isso é difícil para nós, assim, de ver aquela cena, ver aquelas pessoas indo embora, para onde vão, quem vai cuidar. Será que vai ter, na outra comarca, alguém que se envolva, né? Vai ter alguém do Ministério Público que cuide disso, né? Porque esse processo não é solitário. Não adianta ter técnicos do CAPS se não tiver todos os órgãos de direito envolvidos. Então é preciso alguém que se emocione também no MP, né? E porque não adianta nós encaminhar 10, 15 pacientes para Santa Maria, Porto Alegre, outras regiões, se não tiver alguém do Ministério Público lá que cobre dos técnicos, que cobre de todo mundo para que isso aconteça. 2 anos depois, são 23 casas em funcionamento.
Além da Perpétuo Socorro, mais 6 casas foram fechadas administrativamente e outras apenas para idosos foram inauguradas nesse período. 510 pessoas estão internadas, 134 com menos de 60 anos. Cachoeira do Sul foi um exemplo paradigmático, onde esse problema já existia. Muitos colegas do Ministério Público buscaram enfrentá-lo com alguma dose de êxito, mas a realidade acabava atropelando essa atuação na forma tradicional e o problema se agravava. Então era importante que se enfrentasse isso de uma forma resolutiva, de uma forma eficiente, buscando tanto quanto possível evitar a judicialização. E aí o Ministério Público assume, junto com a promotora a doutora Maristela, e a instituição fornecendo o respaldo estratégico na elaboração do projeto, na consecução do projeto e também na forma de medir os resultados para que se pudesse produzir um trabalho efetivo não só para a Cachoeira, mas para todo o estado do Rio Grande do Sul, uma vez que havia pessoas lá colocadas de todo o estado. Era o maior problema nessa área que nós encontrávamos no Rio Grande do Sul. Então teríamos um impacto estadual. Para isso, os próprios colegas promotores de Cachoeira assumiram uma parte da atribuição tradicional da doutora Maristela para que ela pudesse atuar com uma dedicação mais exclusiva nesse projeto. A instituição, com a sua gestão estratégica, deu todo o apoio para que o Ministério Público pudesse articular, junto com o Estado e junto com o município, a estrutura necessária para a identificação do problema de cada uma dessas pessoas, para a conversa com as famílias e buscar as soluções processuais, jurídicas e principalmente a solução para a vida dessas pessoas e para a vida dessas famílias que efetivamente fosse amenizar esse sofrimento e resolver na medida do possível o problema. Sem esse trabalho eles poderiam ficar o resto da vida na instituição. Como é que seria? Muito triste. A gente estava trancando e passarinhos podiam voar. É que nem um passarinho no avião, eles foram libertados. Eu me senti um vazio, que eu achava que eu nunca ia cobrir esse vazio por dentro de mim. E hoje, estando em casa, é tudo diferente. É, tudo diferente. Parece que eu nasci de novo, sabe? Parece que eu nasci uma vida diferente, porque quando esse trabalho que eu passava antes, eu só me sentia ruim, só me sentia vontade de morrer, só. E agora? Agora eu não penso mais nisso. Eu penso em viver a vida do lado dessas pessoas que estão comigo. E eu agradeço. Mano Maurício, a Mana Carla, a promotora Maristela e todos vocês que estão juntos nessa caminhada. Se não fosse vocês, eu não sei, hoje eu não estaria aqui. E de um jeito bem simples, a Elisandra consegue resumir o sentimento dos pacientes que depois de muitos anos conseguem agora ter uma nova vida. Mudou muita coisa. Passei muito trabalho, morei na rua, passei fome. Isso aqui é uma vida que eu sempre quis levar. Às vezes eu acho que eu pensava que eu estava até sonhando, porque eu nunca me imaginei que eu ia poder ser feliz do jeito que eu sou agora. Now I understand what you tried to say to me and how you suffered for your sanity, how you tried to set them Cuba iniciou uma nova era em 6 décadas de revolução. O general Raul Castro transmitiu a presidência para Miguel Díaz-Canel, um civil quase 30 anos mais novo, comprometido a dar continuidade ao legado de seus antecessores e a reformar o modelo econômico socialista.
O novo presidente assumiu se comprometendo a dar continuidade ao legado de seus antecessores. Em seu primeiro discurso como presidente na Assembleia Nacional, assegurou que terá em Raul Castro um guia, em um sinal para a ala dura revolucionária de militares históricos, mais resistente em sacrificar o legado socialista sob o pretexto das reformas. Antes de cumprir com honra e devoção o mandato de nosso povo, dedico o primeiro pensamento à geração histórica, que com exemplar dedicação e humildade nos acompanha nesta hora de desafios urgentes em que Cuba espera que sejamos como eles. Os Estados Unidos criticaram o processo de transição antidemocrático em Cuba e pediram ao novo presidente Miguel Díaz-Canel para melhorar a vida do povo cubano. Comendo lavagem, jogado no chão, eu troquei tudo por ilusão. Saudade do pai, saudade do amor, saudade de tudo que o ego roubou. Ainda lembro das broncas do meu irmão, da minha mesa farta de pão, do seu abraço acolhedor e do cheiro do meu cobertor. Ainda lembro de quando tudo era bom, de quando tinha tudo nas mãos, mas o orgulho me enganou. E agora que estou comendo lavagem, jogado no chão, eu troquei tudo por ilusão. Saudade do pai, saudade do amor, saudade de tudo que o ego roubou. Ainda lembro das broncas do meu irmão, da minha mesa farta de pão, do seu abraço acolhedor e do cheiro do meu cobertor. Ainda lembro de quando tudo era bom, de quando tinha tudo nas mãos, mas o orgulho me enganou. E agora que estou comendo lavagem, jogado no chão, eu troquei tudo por ilusão. Saudade do pai, saudade do amor, saudade de tudo que o ego roubou. Comendo lavagem, jogado no chão, eu troquei tudo por ilusão. Saudade do pai, saudade do amor, saudade de tudo, tudo. Mas de longe me avistou, correu e me abraçou. Uma festa preparou. Deixei a lavagem, deixei o meu chão, deitei em seus braços, comi do seu pão. De volta pro pai, de volta pro amor, de volta pra tudo, tudo.